Bom dia, pessoal. Quero agradecer aqui o convite do Leonardo e o Merck, para estar aqui com vocês. É sempre uma satisfação voltar aqui em Florianópolis, fazer um debate sempre enriquecedor aqui com o Sintaema e trazer assuntos em pauta aí tão preocupantes para a classe trabalhadora e também para a população em si. A gente sabe aí que o saneamento ele foi colocado como prioridade para as privatizações aí no governo anterior. A gente teve várias lutas, em torno do marco regulatório do saneamento, se posicionando contrário, referente aos malefícios que isso pudesse trazer para a gente. Embora lutamos bravamente, a gente perdeu essa batalha aí, passou a lei 14.026 e hoje a gente colhe aí os frutos, de repente, de uma luta árdua do movimento sindical, mas não combativa por parte da classe trabalhadora e da própria população. Perder algumas batalhas, mas a gente não pode desistir da guerra, Então, agora com o novo cenário que aí está colocado para a gente precisa se reestruturar, se redescobrir e continuar fazendo a boa luta e a boa representação aí para os trabalhadores e, consequentemente, isso distribuindo saúde, para o povo catarina, para o povo paranaense e nosso Brasil todo. Mas a gente vem hoje aqui para falar um pouquinho, sobre o projeto de privatização, de terceirização, de PPPs, e eu venho aqui para fazer um bate-papo, com vocês, para trocar algumas experiências do que a gente viveu no estado do Paraná, O estado do Paraná é pioneiro na forma de desestruturar as empresas públicas com os nossos governos liberais que por lá passaram. E começou em 95 esse projeto de terceirização e possibilidade de venda da nossa companhia, na época com o governador Jaime Lerner. Jaime Lerner foi um arquiteto e urbanista conceituado, nacionalmente, frente à sua profissão. Foi o prefeito de Curitiba, que é a nossa capital, foi um ótimo prefeito de Curitiba. Mas como nem todo mundo é bom em tudo que faz, foi um péssimo governador. E foi a pessoa que começou o projeto de privatização da nossa companhia de saneamento no estado. Implementou várias terceirizações, começando pela nossa manutenção. Então, toda a área da manutenção da Sanepar, ela teve o processo de terceirização pelo Jaime Lerner, processo de terceirização da leitura também pelo Jaime Lerner, e essas terceirizações, elas estavam sendo feitas justamente porque tinha um projeto de privatização da companhia no governo Jaime Lerner. Jaime Lerner teve 2 mandatos, no governo do estado. E a Sanepar, ela só não foi vendida na época, no dia 12 de setembro de 2001, ela ia para a Bolsa de Valores para ser vendida. E no dia 11 de setembro, o Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas. E aí teve aquele caos na Bolsa de Valores. Consequentemente, a Sanepar não foi vendida por esse fato. Mas ela seria feita a consolidação da venda dela, da privatização dela, ainda em 2001. A gente conseguiu fazer uma mobilização intensa na época, o movimento sindical, aí fez uma mobilização em 2022, já teria eleição a governo novamente, tanto é que Jaime Lerner não conseguiu fazer o seu sucessor na época, justamente pelas forças sindicais que vinham lutando contra o projeto liberal institucionalizado no governo do Paraná. E a gente conseguiu na época, em 2002, começou o governo em 2003, voltar para um governo. Então o Torrequião sempre foi o paranaense. E aí ele começou um processo de estatização da empresa. Então tudo que foi desconstruído no governo anterior, ele começou a reconstruir. Ou seja,
internalizou novamente a leitura, vários outros setores que já tinham sido terceirizados, ele voltou a internalizar para a empresa, e foi bem nesse ano aí do Requião que eu ingressei na companhia com concurso público. Então abriu vários concursos públicos, os investimentos da empresa eles triplicaram. Então o governo Requião ele investia muito, né, no saneamento básico, e ele sempre falava que investir no saneamento básico não dá voto, mas traz qualidade de vida para a população. E é este o foco, né, do movimento sindical, dos urbanistas que trabalham com empresas de saneamento. A gente sabe que não dá voto, mas a gente sabe que traz comodidade, traz saúde para o povo. E é isso que a gente precisa lutar, é com isso que a gente precisa batalhar. Enfim, a gente teve um cenário razoável, tanto para a classe trabalhadora, nessa época do governo Requião, quanto para a população. Porque existem projetos dentro da companhia hoje de melhoria, de extensão de rede d'água, extensão de rede de esgoto, que foi implementado no governo Requião, né, entre 2003 e 2010. Então, essas políticas institucionais, elas deram tão certo do governo progressista que lá estava naquela época. Mas, como nem tudo são flores, o Requião ele teve 2 mandatos, e aí assumiu o governo o Beto Richa. Beto Richa também, a gente tem histórico no governo do estado, o governador ele ser reeleito sempre no 2º mandato, e o Richa também teve por 2 vezes governando o nosso estado do Paraná, e aí novamente começou aquela desconstrução de tudo que foi construído no governo progressista. Então, um desconstrói, outro constrói, e agora desconstrói novamente. Então, embora parte da classe trabalhadora ficou muito satisfeito com o governo Beto Richa, porque financeiramente ele valorizava a classe trabalhadora na época, mas ele seguia a passos largos também as terceirizações e buscava a privatização. Só que aí ele começou a implementar de uma forma diferente, né, a privatização da companhia e a terceirização, porque ele começou a reduzir dentro da companhia o tamanho do Estado. Então ele começou, através dos debêntures, vender aí o patrimônio da companhia, fazendo com que o governo do estado tivesse um pouco menos de poder dentro da companhia e os acionistas um pouco mais de valorização. Tanto é que hoje a Sanepar, esse último exercício, ela chegou a quase 1,4 bi de lucro líquido, e boa parte dessa fatia vai para seus acionistas. Então, no governo do Beto Richa, começou novamente esse projeto de desconstrução do Estado, né? Fato que não conseguimos, né, nem no primeiro mandato e nem no segundo, que o Beto Richa estava saindo, a gente não conseguiu fazer. O Requião foi candidato novamente, a gente não conseguiu fazer com que ele assumisse o governo do Estado, e aí, para nossa tristeza total, assumiu quem gosta de roer, né, e vem roendo arduamente aí o estado do Paraná. Então, o Ratinho, o Júnior, está no seu 2º mandato. A gente caminha a passos largos para a privatização da nossa companhia através das PPPs, que as PPPs é nada mais do que uma privatização camuflada do governo do estado, e agora referendada pelo Marco Regulatório do Saneamento, pelo PL 14026. Então, tudo que está sendo feito hoje no governo do estado, a gente não pode nem criticar, porque é em consenso com a lei federal. Então, é triste o que vem acontecendo, mas como vocês estão aqui em Santa Catarina entrando num processo de terceirização agora, vocês estão bem atrasados com a gente, porque nós já foi lá em 95. Mas quando a companhia vem e fala que vai terceirizar para melhorar,
Isso é uma narrativa mentirosa sem tamanho. Isso eu não tenho ruins. Não é que eu estou falando mal, pessoal, dos trabalhadores, empresas que desenvolvem, operacionalizam através das PPPs. Não, são trabalhadores iguais, são menor que o salário mínimo. Então, é triste o que vem acontecendo, porque a gente houve relato, agora recentemente no governo Ratinho Júnior, a gente teve novamente a terceirização da leitura. Com a terceirização da leitura, a gente teve a terceirização do teleatendimento, agora a gente vai ter a terceirização do atendimento, a gente teve terceirização de pesquisa de vazamento, a gente teve terceirização da jurídica da companhia, a gente só não terceirizou o movimento sindical ainda, porque essa não é a nossa prática. Mas se for por intenção do governo do estado, até isso vai por terra. Então, o movimento sindical em si, ele vem sofrendo algumas dificuldades na representatividade desses trabalhadores, e eu não tenho dúvida que vocês vão passar por isso, caso esse projeto de terceirização ele venha a ser concretizado aqui em Santa Catarina, pelo seguinte: PVES-IPAI, que é Programa de Aposentadoria Incentivada, na época só PDV, né, Programa de Demissão Voluntária. Então, o que acontece? Quando você tem uma parte da companhia que ela é terceirizada, ou você remaneja esse pessoal, ou você abre a possibilidade para esse pessoal sair. E na época saiu uma boa quantidade de trabalhadores. Então, quando o Jaime Lerner assumiu lá em 95, a gente tinha aí quase 8.000 trabalhadores. Quando ele saiu, nós tínhamos 3.500 trabalhadores dentro da companhia. Então, tudo era rodado através das PPPs. Quando o Requião saiu da companhia, quando ele saiu da companhia não, quando ele saiu do governo do estado, a gente estava com 7.300, 7.500 trabalhadores. Hoje a gente tem menos de 6.000, né? Mas a gente já tem agora que a gente vai começar a negociar com a diretoria agora em maio, um PDV que existe a possibilidade da saída de 1.600 trabalhadores dentro da companhia. Então a gente já volta para o patamar aí do Jaime Lerner. Então, o processo de privatização, ele corre a passos largos dentro da companhia. Está reduzindo tudo que pode reduzir, justamente para ser uma empresa atraente, né, para os investidores, sem pensar numa qualidade de vida e numa condição digna aí de subsistência da própria população. Eu tive, há poucos dias, com alguns trabalhadores da terceirizada, embora não representamos esses trabalhadores da terceirizada, mas a gente teve conversando com os leituristas. Hoje deve ter umas 15 empreiteiras que tocam aí a leitura a nível de estado, e a representação nossa, que é do SAEMAC, nós somos o sindicato majoritário no estado, a nossa base de atuação é de Foz do Iguaçu ao litoral. Então é um eixo muito grande. A gente está presente lá em 240 municípios. E todos esses municípios a terceirizada atua. Estávamos em Irati, faz um pouco tempo, conversando com os trabalhadores, e esses trabalhadores relatavam que, além de ganhar pouco, não tinham uma condução digna aí para ir até começar o seu percurso aí nas atividades de leitura, não recebiam almoço, trabalhador com 3 meses de férias atrasado, não tinha recebido 10º, trabalhador com 2 meses de salário atrasado, e ainda assim desenvolvendo seu trabalho, sem uniforme, sem alimentação. Então a gente quer demonstrar aí para toda a comunidade, né? Houve vários relatos de leituristas de empresa terceirizada, isso foi em Curitiba, pedindo almoço nas casas. Então, assim, exemplos assim exorbitantes do que acontece aí no mundo das terceirizações. Para vocês terem ideia, Londrina aumentou em 3.000% o índice de reclamação só da prefeitura para com a Sanepar, né, frente aos serviços que foram desenvolvidos por essa terceirizada. Lá é uma empresa baiana que toca a terceirização lá. Dificuldade que a própria empresa tem quando existem
uma terceirização, uma privatização sem estudo, a Deus do Ará. A gente está com atendentes comerciais atendendo de 80 a 100 clientes por dia devido à má qualidade de serviço prestado na leitura. Então a leitura é o espelho da companhia, quando esse espelho desenvolve o seu trabalho de forma ineficiente, o trabalho da empresa. E isso faz com que o próprio trabalhador, ele se sente tão angustiado e não sabe para onde correr, que muitas vezes a gente vai para o debate e fala assim, olha, se vier essa terceirização para atendimento, pelo menos eu vou para dentro. Eu paro de atender isso aqui. Aí a gente tem que falar o seguinte, terceirizou a leitura, vai terceirizar o atendimento, vai terceirizar você que está na retaguarda, e aí você vai mais para dentro e vai terceirizar. Então a gente não pode brincar com isso, a gente não pode brincar com essa discussão. Pelo seguinte, porque aqui também está em risco o nosso plano de saúde, o nosso plano de previdência, porque se a gente não tem ingresso de trabalhadores aí nesses planos, certamente vai chegar uma hora que ele não vai mais ter a subsistência. Então, isso dentro da Sanepar, a gente já tem essa preocupação. A gente já está com o nosso plano de saúde, né, precário. A gente já tem regiões e municípios que não tem não tem mais. Que não tem um fisioterapeuta, entenda. Então, todo esse processo é uma desconstrução da própria companhia, justamente para que ela seja atrativa ao mercado. Então, a gente entrou agora, né, no processo das PPPs. A gente está com três possibilidades, não. Foi tirado encaminhamento dentro da companhia para em 3 anos, né, 2023, 2024, 2025, a operacionalização do sistema de esgotamento sanitário seja feita através das PPPs. A gente teve o primeiro lote em 2023, que foi 7 municípios, hoje 7 na nossa base de atuação. A gente já está negociando com a EGEA. Esse ano, mais de 180 municípios, e o ano que vem, pouco mais de 80 municípios. E aí, pasmem, a diretora administrativa que ajudou a conduzir todo o processo, né, construção de contratos, de documentos, de circulares, de editais, do processo das PPPs, não é mais diretora dentro da companhia. Mas ela é que negocia com a Sanepar os projetos de PPPs da EGEA. Então, a diretora administrativa que ajudou a construir esse projeto dentro do governo do estado, até envergonhado de falar, porque quando a diretoria da empresa fala que a terceirização ajuda, né, na redução de custos, né, e aumenta a possibilidade de ganho da companhia, em 2023, a gente conseguiu os dados operacionais dos custos só da leitura. Parece um número mentiroso, mas a Sanepar, ela teve um aumento operacional financeiro nesse processo de terceirização da leitura em 600%. Então, essa é a economia sugerida pelo governo do estado. Então, assim, hoje falar que Sanepar, ele tem o seu 1.bi, né, é fruto da terceirização, é uma mentira. Isso é fruto de investimento, é fruto de um acervo técnico capacitado dos profissionais que lá hoje trabalham, porque são o que vem suportando. A gente teve um caos faz uns 15, 20 dias no norte, de uma empresa, uma terceirizada que simplesmente deixou de prestar seu serviço. O sanepariano voltou lá fazer a manutenção. Estava pronto ali, até ligou para a gente e falou assim, olha, o que eu faço? Eu falei assim, gente, é a companhia, vamos dar a nossa parte. Embora a gente não concorde com isso, mas cada um foi lá e deu o seu recado e fez o que tinha que fazer. E aí, quando eu falo que a gente tem uma certa dificuldade, não sei como que é aqui, Leonardo, o nosso sindicato ele é operacional, né? Mas a representados pelo Sindicato da Construção Civil, né? E a gente está com uma discussão agora a gente pediu perícia nos serviços desenvolvidos, porque a gente tem uma ação contra a terceirização e a gente tem uma ação referente à representação desses terceirizados.
Porque aí é o seguinte, essas empresas, embora elas desenvolvam trabalhos de saneamento, o KNAI principal é de construção civil, porque a tributação ela é menor para a empresa da construção civil, então a representação desses trabalhadores que estão lá fazendo conserto de rede, ligação de água e tal, são todos representados pela construção civil, e não pelo sindicato, que seria representante aí dos trabalhadores do saneamento. Então esse é outro problema, porque embora essas conversas que a gente fez com esses trabalhadores que não estão recebendo, que não tem uniforme, enfim, a gente tenta ajustar com a diretoria, a gente fica de mãos atadas frente às empresas que não fazem o mínimo necessário para esses trabalhadores, justamente porque, infelizmente, não representamos. Então, assim, é uma série de fatos que eles vão prejudicando tanto o movimento sindical como o trabalhador da ativa da empresa de saneamento, quanto os terceirizados e a própria população em si. Então, é um círculo que ele não fecha. Os prejuízos, eles aumentam, mas, desculpa, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, que se nós tivéssemos lá em 95 desistido da batalha, talvez a gente não estava hoje aqui fazendo essa troca de experiências. Eu sei que não será fácil, né? A gente não vive em tempos fáceis, como o companheiro falou, embora a gente tenha colocado um governo progressista aí à frente do Brasil, mas é um governo de coalizão, a gente tem uma dificuldade tremenda no saneamento, porque o saneamento está na paz do Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades hoje está com o MDB, foi entregue de porteira fechada. Então, embora a gente tenha um governo que ele reconheça as nossas pautas, a gente tem uma dificuldade em ingressar, né, nesses espaços em que a gente não tenha pensamentos progressistas. Enfim, o que eu posso falar para vocês é que a gente está aí sempre à disposição, a hora que precisar da entidade sindical SAIMAC, não tenham dúvida que a gente está à disposição aí para a luta, para o diálogo e para a conversa. Beleza, pessoal? Obrigado aí e um abraço.